Daí galera, beleza? Como é que vocês estão? Estou na área, estamos trabalhando, vamos lá, Química Aula 11. O objetivo dessa Química Aula 11 é falar de ligação covalente, ó. Então vamos lá, ligação covalente. O que eu quero ter, moçada, na ligação covalente? Ponto 1 e mais importante, compartilhamento de elétrons. Esse é o objetivo da ligação covalente, compartilhar elétrons. Para que os caras vão compartilhar elétrons? Teoria do octeto. Lembra que a teoria do octeto ficar estável com 8 na última. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes vai ficar com menos, às vezes vai ficar com mais. Já te falei disso. Mas o objetivo central é isso, a teoria do octeto. Ficar estável com 8 na última. Tudo bem? Então, para ficar estável com 8 na última, os caras farão compartilhamento de elétrons. Ligação covalente 2. Normalmente ocorre com elementos não metálicos e com H. Beleza? Então, normalmente acontece com os elementos não metálicos e com H. Hidrogênio. Moçadinha, tá vindo na minha cabeça aqui, ó. A diferença de eletronegatividade maior que 1,9 ou 2,1, depende do autor. Depende do autor isso aqui. Normalmente é 1,9, mas em alguns casos 2,1. Caracteriza iônica. Semana 10, aula 10. Beleza? Então, acima de 1,9, acima de 2,1, iônica. A covalente está entre 0 e 1,9 ou 0 e 2,1. Beleza? E aí vocês vão ter que julgar isso e terá exercícios assim. Ah, professor, como é que eu vou julgar isso? Tranquilo, ele vai te dar a informação. Susi, se ele não te der uma informação, já falei para vocês, vou falar de novo. Use a tabela da Merck. Tá lá na Apple Store, tá lá no Google Play, como Merck PTE. Boa tabela periódica. Tem as eletronegatividades. Você vai poder usar, vai ser bem interessante. Isso é o basicão da aula. Então, ligação covalente é compartilhamento de elétrons entre não metais, normalmente, e H. Se o compartilhamento for superior a 1,9, deixa de ser covalente e volta a ser iônica. Semana passada, aula 10. Para ser covalente, tem que estar entre 0 e 1,9. Ou 0 e 2,1. Vai depender do autor. Feito isso, amigos, vamos para o próximo ponto. 3. Os tipos de covalência.
nos tipos de covalência. O que eu quero ter? De tipos de covalência, A3. 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 A primeira, A, vai ser a covalência que a gente vai chamar de apolar. Moçada, covalência apolar é aquela onde não há diferença de eletronegatividade. Beleza? Ou seja, zero para a diferença de eletronegatividade. Quando que você vai ter isso? Você só vai ter isso quando forem elementos iguais. Tipo, vamos lá, vamos puxar aqui para cima para não ficar descendo muito. Tipo, O2, que é o bendito gás oxigênio. O que acontece no O2, gás oxigênio? Do zero, moçada, ó. Oxigênio é número 8. Oxigênio é 1S2, é 2S2, é 2P4. A CV dele é essa 2S2, 2P4. A CV dele tem 6 elétrons. Se na CV dele tem 6 elétrons, eu tenho um oxigênio aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Eu tenho outro oxigênio aqui que eu vou fazer de azul com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para 1, 6 para 8. Lá no primeiro ano, a gente faz um balãozinho aqui, ó. Pode dizer que aqui fez uma covalência. E aí os dois ficaram com 7. Faz outro balãozinho aqui, pode dizer que tem uma segunda covalência. E os dois ficaram com 8. Beleza? Aí ficando com 8, moçada, os dois ficaram estáveis. Teoria do octeto. Volta lá, teoria do octeto. A pergunta é, essa ligação é atraída pelo branco, oxigênio branco, ou pelo azul? Ou por ninguém? A resposta deve ser por ninguém. Então essa ligação fica exatamente no meio dos dois. Pelo fato dessa ligação ficar exatamente no meio dos dois, nós dizemos que essa ligação é apolar. Beleza? Então não tem polaridade, não tem um positivo, não tem um negativo. E isso caracteriza uma apolar. Então isso aqui, ó, é apolar. Beleza? Susi, esse é o primeiro caso de ligação, a ligação apolar. Segundo caso de ligação, o caso de ligação B, o caso da ligação polar. A ligação polar, meus queridos, é aquela que tem diferença de eletronegatividade. Qual diferença? Qualquer uma, desde que não seja maior que 1,9. Desde que não seja maior que o 2,1. Qualquer diferença que caracterizará uma ligação polar. Então, ligação polar tem diferença de eletronegatividade. Beleza? Como que você vai ver isso? Vamos pegar um caso clássico. O HCl. Tá? Do zero. H é número 1. H é um S1. Cl é número 17. Cl é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Cl é 17. CV do H
única, tem um elétron. O H não vai ficar com 8, porque aqui no S só cabem 2. Então, o H é estável com 2 elétrons. Está fora do octeto. CV do Cl, 3s2, 3p5. CV do Cl tem 7 elétrons. Puxar aqui para baixo, ó, 7 elétrons. Beleza? Vamos pensar aqui. Primeiro ano, vocês fizeram isso. O H tem 1. O Cl azul aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz uma ligação aqui, ó, balãozinho aqui, ó. Quando eles fizerem essa ligação, o que vai acontecer? De tabela periódica, você deve lembrar disso, volta lá na aula 9, ou 8, agora me falha a memória. Tem uma aula lá de tabela periódica que fala de eletronegatividade, e o Cl é mais eletronegativo. O Cl vai pegar essa ligação aqui, ó, e vai puxar para si. Essa ligação vai sofrer um movimento em direção ao Cl. Movimentando em direção ao Cl, o Cl adquire uma carga negativa, um delta menos. Isso aqui é um delta, isso aqui é minúsculo. E o H perde essa carga, então o H fica delta mais. Então aqui cria uma diferença de polaridade, deixando um mais positivo, deixando um mais negativo. Quando criar essa diferença de polaridade, eu tenho uma ligação que a gente chama de polar. Beleza? Susse? Então, ligação polar é aquela que tem diferença de eletronegatividade. Último caso. Para a gente amarrar essa aula e vocês fazerem os testes. Caso C. Caso 3. Vou precisar apagar aqui. Não liga pro meu paninho não, hein? É o único que eu tenho. Ele é pobre, mas ele é limpinho. Beleza? Caso 3, caso C, é a ligação coordenada. É a ligação adicional. É a ligação dativa. É coordenada, é adicional, é dativa. Moçada, essa ligação coordenada, essa ligação adicional, essa ligação dativa é um caso especial de covalência. Como assim, professor? Caso especial de covalência. Moçada, isso aqui só ocorre quando o central estiver estável e possuir par para coordenação. Beleza? Então isso aqui é um caso especial. Só vai acontecer nessa condição. Como é que isso vai funcionar? Pensa aqui comigo, ó. Vamos pensar no O3. O tal do gás ozônio. O que a gente sabe? Oxigênio, de novo, do zero é número 8. Oxigênio é 1s2, é 2s2, é 2p4. Oxigênio tem na CV 2 com mais 4, 6 elétrons. Beleza? O que vai acontecer aqui? Eu tenho um oxigênio com 1, 2, 3, 4,
5, 6. Eu tenho um segundo oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um terceiro oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Eu vou deixar esses dois aqui embaixo. Por uma razão que eu já vou me justificar. O que eu preciso? Deixar todo mundo estável. Como é que eles vão ficar estáveis? Tendo 8 na última camada. Nesse caso, obedecendo o octeto nesse caso. Como é que eles vão fazer isso? Entre o oxigênio vermelho e o branco, faz uma ligação aqui para que os dois fiquem com 7. Faz uma ligação aqui para que os dois fiquem com 8. Esse está estável, porque tem 8 agora. Esse está estável, porque tem 8 agora. Mas esse laranja não está estável, porque ele só tem, como você pode ver, 6. O que o vermelho pode fazer? O vermelho vai pegar um par dele e vai coordenar, vai emprestar, vai empurrar, vai doar a função de onda é o par de elétron, para o laranja, de tal modo que os dois usem essa função de onda ao mesmo tempo. De tal modo que os dois usem esse par ao mesmo tempo. Este fenômeno de doação, porque não é uma doação efetiva, esse fenômeno de utilização do par em conjunto pelos dois, ao mesmo tempo, é que é chamada de coordenação. Esse fenômeno é a coordenação. Esse fenômeno é a adição, adicional. Esse fenômeno é a dativa. Agora, perceba, meus queridos, só pode acontecer uma dativa aqui, porque esse cara já estava com 8 e tinha par livre. Beleza? Tranquilo? Moçada, tirando isso aqui que eu expliquei, na apostila de vocês, Química A, aula 11, tem ali propriedades das ligações, tá? Característica das ligações covalentes. Dá uma lidinha na tua apostila e me procura para tirar dúvidas. Tranquilo? É isso. Bom trabalho. Tchau.